Toda atividade na casa espírita, a meu ver, precisa de especificidade e busca de aprimoramento. A atividade de evangelização, a ação mediúnica, a atividade de assistência social, a atividade de divulgação doutrinária, quem está participando dela precisa ter um mínimo de conhecimento do que está fazendo e aprendizado contínuo, reflexão daquilo que está fazendo. A atividade de arte na casa espírita é mais uma, que tem também a sua importância, nem menos nem mais que as demais, onde os trabalhadores precisam também do mínimo de conhecimento da sua prática e de busca constante de reflexão e qualificação do que faz. A oficina de teatro é uma dessas oportunidades. Para mim, é a oportunidade de rever, me organizar e rever conceitos e aproveitar a experiência de vocês. Para vocês, talvez, persistência naquilo que estão fazendo, uma reflexão sobre o que está fazendo, que a gente precisa ter sempre, para não desviar foco, não desviar olhar, para ver outro ângulo daquilo que está fazendo. Penso que seja isso. Costumeiramente, hoje a gente vê assim, na ação com escolas de teatro, independente do movimento espírita. Você vê o aluno que chega indicado pelo médico, indicado para fazer teatro, indicado pelo terapeuta, não, você precisa fazer alguma atividade ligada ao teatro. Indicado pelos pais que acham que os filhos são grandes artistas e serão artistas famosos no futuro. Então, todas as áreas do conhecimento percebem que o teatro tem a capacidade de desenvolver potenciais. A gente que faz vai aos poucos desinibindo-se, vencendo barreiras particulares do relacionamento com o público, do relacionamento com plateias. Né? Você vai aprendendo a se aceitar do jeito que você é, fisicamente, psicologicamente, como indivíduo, como ser, e a capacidade que você tem de transformar-se. Esse é um grande benefício que o teatro, primeiramente, promove na gente. Né? No nosso caso, no teatro espírita, existem ainda outros fatores, né? da sua reforma íntima. É uma atividade de evangelização. Necessita ser a prática artística uma ação de evangelização do espírito mortal. Nós que estamos fazendo, independente de idade. Né? É uma atividade que não há restrição. Você pode ter cabelo, ou ter pouco cabelo, ou ter muito cabelo, você pode ser criança, adolescente ou adulto, você pode ser magro ou gordo. Não há restrição para você fazer teatro. Todas as possibilidades suas são as possibilidades que você tem como artista. Né? Na casa espírita isso é maravilhoso. Você aceitar o trabalhador do jeito que ele é e a sua capacidade de fazer o bem. E o espetáculo de teatro espírita é um espetáculo de radiação e de imantação no bem. Primeiro na gente, e aquele que assiste também. Penso assim. A Elaine está bebendo na fonte que é de Eurípides Barçanufo, né? Que é a utilização da arte como um dos instrumentos da sua educação como espírito. E o teatro, especificamente, vai te oferecer o contraste do personagem, as características que você tem, psicológicas, o quanto o personagem pode lhe oferecer, a abordagem do personagem pode lhe oferecer uma outra forma de ver, e você viver aquele personagem é a possibilidade que você tem de, naquele instante da apresentação, gerar uma quantidade de energia que registra na sua memória espiritual um modo diferente de ser. Isso misturado com o que você traz na sua encarnação, promove realmente não só a sua reforma íntima mental, mas a sua transformação da vibração do seu corpo espiritual. Personagens bons e ruins. É bom? Quem é o personagem, né? Muito comum para a gente, quando começa a fazer teatro, entender que o personagem é algo raso e compartimentado. É o juiz, a freira, o obsidiado, o obsessor. Na verdade, o personagem é um indivíduo. Nós somos personagens. Então, o personagem é um juiz que tem uma família, que
tem um modo de ver a vida, que tem um traço de caráter, é um indivíduo. Você se relacionar com os indivíduos, você vai descobrir o lado bom, o lado ruim, as coisas não são tão bem separadas assim. Você vai descobrir traços do caráter que no relacionamento social se tornam complexos ou não. Então, você fazer um personagem bom e ruim, a primeira coisa a fazer é desconstruir esse conceito de que é simplesmente bom e ruim. O personagem é uma série de atitudes, uma série de comportamentos que se você percebe no que ele fala, de como falam dele, de como ele se relaciona com os outros personagens. Nós somos assim. Então, eu interpretar um personagem é a possibilidade que eu tenho de verificar nele o que se parece comigo, o que não se parece comigo, o que eu posso um dia ser ou o que eu já fui. Lidar com um personagem, por exemplo, que é o vilão do espetáculo, que tem toda a carga de onde as coisas complicadas acontecem por ele, é uma oportunidade única de você verificar o que se parece comigo, o que pode ser associado às atitudes que eu tenho na minha vida, o que talvez tenham coisas que eu já venci, o que tenham coisas ali que parecem com o que eu já fui e coisas que eu tenho que cuidar para não ser um dia. Faz bem ou faz mal? Não sei responder isso tão simplesmente. Mas se você tiver lucidez na abordagem daquilo que você faz, reflexão franca, sincera, do que tem a ver com você, acho que só pode fazer bem. Que é o que a gente faz o tempo todo. Qual é o nosso modelo e guia? Questão 625 do Livro dos Espíritos. Né? Qual é o nosso modelo e guia? Jesus. O que significa? Diante de tais circunstâncias da vida, como Jesus agiria. Isso é olhar para um personagem. É pensar, isso eu preciso ter. Isso, essa forma que ele está agindo, eu não faço ainda, mas posso exercitar por aqui. É você olhar para os personagens do Evangelho, Paulo de Tarso, Pedro, João Batista, e tirá-los do altar, que é o que a gente está acostumado com nossa existência, tirá-los do altar e pensar, o que tem a ver comigo? Quais são as coisas que ele vive, que eu tenho no meu cotidiano hoje? Constante de dúvida e medo, que Pedro, a pedra por onde se construiu, se estabeleceu o cristianismo, teve no instante em que Jesus foi levado para a montanha para ser crucificado, o medo que teve, que fez ele negar o que ele acreditava. Eu tenho esse medo hoje? Que circunstâncias esse medo poderia se expressar em mim? Para que eu não cometa não passe pelas mesmas dificuldades que ele passou. E o quanto Pedro, mesmo tendo esse medo, conseguiu se estabelecer como um dos apóstolos mais firmes e condutores dos outros apóstolos naquele momento. Hoje, o que isso significa para mim? Mesmo o medo que eu tenho da minha fragilidade, a minha capacidade de estar numa casa espírita, coordenando um trabalho, liderando uma equipe de trabalho e produzindo, a mesma associação. Você pode pegar isso para outros personagens também complicados, vilões, obsessores, e fazer a mesma analogia do que tem a ver comigo. Se você faz isso, você provoca saúde em você, porque é uma reflexão sempre oxigenada de como eu posso ser diferente. Você vai provocar em você realmente reforma de comportamento. Edmundo, perguntando, o teatro na casa espírita, né? Mas especialmente para a evangelização infanto-juvenil. Para quem não tem uma experiência externa ou profissional com o teatro, nunca teve o contato, né? O que é essencial para trabalhar com essa evangelização e com o teatro? Filosoficamente, mas com muitos exemplos práticos. É essencial a capacidade de amar. Porque é a sua capacidade de amar que vai superar a sua ausência de conhecimento e vai lhe dar a capacidade de compreender qual é a necessidade que aquele espírito, que naquela fase dessa encarnação dele, necessita. Mas é indispensável a busca do conhecimento da linguagem artística que você está inserido. Não há lei que você possa ser enquadrado e ser presa por estar fazendo teatro sem saber. Mas a ausência do seu conhecimento vai lhe dar um limite. Logo, muito rapidamente. Então, oportunidade de fazer um curso de teatro, oficinas, conhecer técnicas, estratégias, refletir sobre o jogo teatral, que é o que as crianças fazem, que é o que os adolescentes fazem. Ter o mínimo de habilidade, ver, assistir teatro, mesmo aquilo que não seja tão bom, mas vai te dar referências técnicas, abrir a mente,
ver formas de fazer para você poder descobrir qual é a forma que você pode desenvolver com o seu grupo de evangelização de crianças, adolescentes e jovens e de adultos, que é o que a gente faz. Uma colocação. Entenda-se jogos como teatro. Porque quando nós estamos fazendo jogos que estão desenvolvendo as potencialidades da criança, do jovem, nós estamos fazendo teatro. A vida é um teatro, e nós vestimos um personagem para ser para Então, nós estamos fazendo teatro. E essa busca de aprimoramento da criança, do jovem, do adulto também, através dos jogos teatrais, é teatro. Não entenda-se que teatro é ir para a cena, sempre fazer uma peça, se mostrar. Esse processo de desenvolvimento, não sei se você concorda comigo, que é o mais importante. Sim. Ainda colocaria um lado a mais, assim, um olhar a mais, que é, na infância, nos primeiros anos da adolescência, você ainda tem a chance de oferecer para aquele espírito um diferente do que ele é. Que rapidamente ele vai começar a se instituir como um indivíduo, trazendo a experiência do que ele foi, que o que ele é hoje é algo diferente. E é na infância e ele nos primeiros anos que você vai poder dar a ele a oportunidade de pensar diferente, de trazer para esse espírito e fazer o bem como é, e ser honesto como é, e de não se apropriar do patrimônio do outro como é para você, como é bacana isso. O que tem a ver com a justiça divina? O que tem a ver com a natureza que você está inserida nela? Olha como tudo funciona harmônico, porque um não quer se alimentar do outro, um sobrevive com o outro. Você poder oferecer isso com o teatro, que é a capacidade que você tem no jogo teatral, fazer o personagem, ou seja, ser alguém que você não é ainda. De você, para a criança, experimentar no teatro o que é a vida harmônica, o que é você ser carinhoso com o outro, o que é você amar o outro, vai dar a ela a chance de ela fazer diferente quando ela tiver a sua família, vai dar a chance de ela fazer diferente quando ela tiver um cargo público e for lidar com um patrimônio que não é seu, é coletivo, dela não ser o que nos incomoda hoje, quem usa o coletivo, o que é público como se fosse privado, e ela aprendeu lá na evangelização da infância, porque o que ela traz de outras vidas nem sempre é essa experiência, ela traz de outra vida o que costumeiramente nós trazemos, é o nosso desequilíbrio. E é com o teatro que você vai dar a ela a oportunidade de ali uma semente muito concreta. Porque o que Deus precisa da gente não são grandes coisas. São pequenas coisas que se estabelecem e transformam. Uma árvore hoje é uma semente pequena, que é plantada na terra e que cresce. E é só isso que a gente pode contribuir e é bastante de ser co-criador de Deus, né? Oferecendo à criança a semente de algo diferente para que ela cresça. E quando chegar o instante da prova, que é para isso que a gente está aqui, o instante que você tem que começar a ser, eu vou trazer as minhas tendências de lá, mas eu estou com as minhas possibilidades de hoje, e aí eu vou fazer as minhas escolhas, e Deus vai receber da melhor maneira possível aquelas escolhas que eu fizer. Nós, na verdade, como personagens que somos, nós estamos aqui, somos uma individualidade, somos espíritos imortais, mas nesse processo, neste momento, eu sou um personagem, assim como cada qual de nós é um personagem. E isso deve ser incentivado a toda criança, então, a conhecer um pouquinho mais em relação à arte, principalmente a arte cênica, até porque nós estamos inseridos numa atividade teatral no nosso dia a dia, já que somos uma personagem, né? E o que dizer daquela frase, na minha opinião, infeliz, vá ao teatro, mas não me convide? Eu, graças a Deus, eu ouvi pouco nessa frase, né? Me convide. Me convide, que é um negócio que eu gosto muito. Não sei o que dizer isso, eu prefiro dizer da criança. A gente às vezes olha para a criança como se fosse um ser menor, esquecendo que é um espírito. E muitas dessas crianças já venceram coisas que nós não vencemos ainda. A nossa oportunidade de estar com as crianças é também de aprender. E lembrar que a nossa inocência não pode ser perdida. A inocência que a criança tem de não saber que
que ela vai ter que pagar a conta de luz, vai ter que pagar aluguel, que ela vai ter boleto de carro para pagar. Por isso que ela é feliz, que ela é alegre, que ela irradia, que ela brinca, que ela pula no colo da gente e tem esperança de que a vida possa ser melhor. A gente não esquecer isso. E isso que a gente precisa ser também. Aí quem sabe vá ao teatro e leve junto a minha criança para assistir. Voltando às personagens ruins, né, o vilão e tal, existe uma certa contestação em alguns irmãos nossos de que não se deva dar personagens ruins ou muito autoritários a alguns irmãozinhos que são mais autoritários por natureza. Eu te pergunto o seguinte: esses personagens que são vilões, que são ruins, são pesados e tal, auxiliam na catarse dessas emoções que todos nós temos ainda bloqueadas lá dentro, que de repente através do teatro podemos nos libertar? A abordagem que você faz no personagem depende do nível de intensidade que você tem no seu trabalho. Uma coisa é você montar a peça de teatro, você ensaia 2 horas por semana. Dentro dessas 2 horas no seu trabalho, você ainda tem o estudo do Evangelho, você tem menos tempo ainda de ensaio, onde você pensa e vive pouco tempo no seu cotidiano aquela situação. Outra coisa é você ensaiar 3, 4 horas por dia, 3, 4 dias da semana, com um nível de intensidade, de vivência daquela situação, precisando mergulhar com profundidade na situação do personagem, e você viver uma apresentação que é intensa de energia, você apresentar para as crianças da evangelização algo que vai ser de instrumento pedagógico para a aula das crianças, tem um volume de energia aqui. Você apresentar para um teatro com 350 pessoas, tem um outro volume de energia que me parece mais intenso e com características próprias. Isso te marca mais. Os dois me deixam marcas. Mas esse fenômeno do teatro, da caixa cênica, da relação com a plateia, mexe muito mais com lembranças, com memórias, com sua vibração. Aí, nesse caso, a vivência de um personagem muito denso, muito parecido com o que você é na sua essência, pelas suas vivências, muito parecido com vivências que você teve, muito recentes, ainda desencarnado, ou na sua última encarnação, vai lhe causar um nível de perturbação. A sua possibilidade de experimentar isso pode ser que funcione como a catarse que você sinalizou, que é um instante que eu deixo ali as minhas energias e resolvo algumas coisas. E pode não funcionar assim. Aí depende da sua maturidade, da sua clareza no trabalho e de uma coisa que não pode ser dispensada, no meu entendimento, no trabalho de teatro que a gente faz na Casa Espírita e no movimento espírita e mesmo fora dele com um grupo de teatro espírita, que é a coparticipação da espiritualidade. Não é o apoio. Não penso a espiritualidade como apoio ao grupo de teatro espírita. Penso nela como copartícipe desse trabalho. Porque assim como nós aqui encarnados estamos pensando tudo isso que vocês estão conversando comigo sobre teatro, também os desencarnados estão. Porque também lá você vai encontrar artistas desencarnados. Kardec, lá na Revista Espírita, se não me engano, 59, abril de 59, por ali, ele recebe uma comunicação espontânea de um artesão francês da Idade Média. Ele tinha nascido em 1500, desencarnado em 1550, e ele pergunta para ele: o que vocês fazem aí no plano espiritual? E ele diz: olha, somos artistas. Esse é o nosso fazer aqui no mundo espiritual. Então, assim como nós somos artistas, apesar de sermos médicos, advogados, bancários, porteiros, temos nossas profissões, somos artistas na Casa Espírita e nesse processo, também os desencarnados vivem isso. Então, esse trabalho é copartícipe de criatividade. Nada do que a gente pensa é só nosso. Tem ali a mistura da espiritualidade. Isso não significa que não haja ali um desejo autoral,
mas está junto, tudo isso fazendo parte junto. Essa energia espiritual pode muito auxiliar a gente que essa vivência de algo mais perturbador seja positivo para a gente. Porque a gente não perca a clareza do que isso é uma referência que eu tenho que ter. Talvez de situações e atitudes que quando eu for viver, eu não farei. Porque hoje, esse obsessor que eu faço, que estimula aquela menina adolescente, que ela grávida, ele estimula que ela faça o aborto, possa ser a situação que eu vou viver lá na frente, como pai de um adolescente que engravida. E que a minha atitude não pode ser idêntica àquele personagem que eu fiz. Ela precisa ser transformadora, compreender aquele momento que se vive e tirar disso amor. Isso, por exemplo, pode ser um lado positivo de um personagem assim. A gente vive, para a gente que vive a atividade artística, ainda é estranho, mas se vive no nosso movimento espírita ainda um grande preconceito com o uso da arte. Se vive ainda portas fechadas, janelas trancadas para a música, para o teatro, para a dança, para a arte visual, para o cinema. Apesar do mundo, no seu dinamismo hoje, está aberto, que a linguagem artística é a linguagem do sentimento, a gente vive isso. Vivemos isso porque trazemos em nós muitos preconceitos de muitas coisas que se expressam, às vezes, em outras coisas do nosso movimento. E as nossas individualidades, às vezes, no afã de nos proteger, de afirmar nossa identidade como espíritas e nos proteger de outras visões espiritualistas que não são espíritas, nos fazem deixar de receber aquelas coisas que são úteis ao nosso movimento. Isso existe. Existe também um movimento muito grande de instituições que já compreenderam diferente. Existe um movimento da espiritualidade intenso, para nos dizendo que a arte é útil ao movimento espírita. E por quê? Porque o tempo da razão já foi superado. O tempo da razão cumpriu o seu papel. Vivemos o século das emoções. E a emoção, quando Emmanuel vai responder no Consolador sobre sentimento, a primeira pergunta que é feita a ele, o que é a arte? Deixou lá nas entrelinhas. Ele podia falar de muita coisa e resolveu falar da arte. Esse é o valor. Então, a atividade artística como atividade de integração, isso faz parte do DNA da manifestação artística. As instituições podem usar isso a seu favor. O movimento de unificação pode usar isso a seu favor. E quem é esperto, quem está antenado, quem está com a cabeça aberta e quem está sintonizado com a espiritualidade está fazendo isso. É que às vezes a gente fica martelando muito aqueles que fecham as portas. Mas tem muita porta aberta, tem muita gente desejosa e tem muito espaço que eu conheço, que todo mundo quer, que o movimento espírita organizado quer, aí o artista tem medo. Aí o artista não quer fazer. Aí parece que a gente viveu um bom tempo onde a liberdade era tolhida e a gente tinha ânimo para superar isso. E quando a liberdade vem um desânimo incompreensível.